Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na nossa terceira e penúltima videoaula sobre movimento retilíneo uniforme para ensino médio. Vamos lá então, gente, vamos dar sequência aqui e vamos resolver o quarto exemplo. Agora nós vamos tratar de um gráfico do MRU da distância versus o tempo. Bem, nós vimos na aula anterior que quando nós temos um gráfico da distância versus o tempo, este gráfico é uma reta quando estamos no MRU. Então aqui é um gráfico típico do MRU, né? Aqui eu fiz de propósito para nós podermos comparar o diagrama que nós resolvemos no exercício número 3, que é este aqui, certo? Com o gráfico. Ambos representam a mesma coisa, o mesmo movimento de uma bolinha que tem uma velocidade de 30 metros por segundo e se desloca para a direita, do marco 0 até o marco de 60 metros. Então aqui ele se desloca com essa velocidade durante 2 segundos. Então aqui nós temos, por exemplo, quando nós temos o tempo de 2 segundos, ele está no marco de 60 metros. Bem, vamos para a primeira pergunta. Qual é a distância que ele percorreu no intervalo de tempo inicial de 1 segundo? Bem, o que ele está perguntando? No tempo de 1 segundo, qual a distância percorrida? Aqui, se nós botássemos uma réguazinha aqui, botarmos uma régua na vertical e depois traçássemos uma reta horizontal, nós veríamos que este ponto aqui, onde marca 1 segundo, a distância marcaria 30 metros, tá? É um ponto desta reta aqui. É um ponto desta reta, tá? Bem, mas vamos ver aqui como é que foi feito, né? Ele quer saber a distância percorrida no tempo de 1 segundo, né? Bem, então, vamos nos valer da fórmula. A velocidade, a gente sabe do exercício anterior que é 30 metros por segundo. O tempo, conforme a pergunta, ele pergunta pelo tempo de 1 segundo, o primeiro 1 segundo inicial, né? O primeiro 1 segundo que foi gasto. Então aqui o tempo vale 1 segundo. Então que distância ele percorreu neste primeiro segundo? Aqui nós temos metro com metro, segundo com segundo. Nós vamos ter que a distância será medida em metros, certo? Conforme a gente já viu na aula anterior, né? Que as unidades de medida estão coerentes. Bem, então aqui agora nessa outra equação eu simplesmente descartei as unidades de medida. 30 metros por segundo ficou 30, igual a d dividido por 1 segundo, que é 1. Então, nós temos o 1 está dividindo, passa para cá multiplicando, 30 vezes 1 é 30, igual a d. Então, o d é 30 metros. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, em 1 segundo ele está marcando 30 metros. Então, ele percorreu 30 metros no segundo inicial. Passado mais um segundo, percorreu mais 30 metros e assim por diante. Qual é a velocidade? Item B. Qual é a velocidade da bolinha? É a mesma que a calculada no exercício anterior, que é o exercício 3? Bem, então, vamos verificar aqui, né? Vamos usar o seguinte recurso. A fórmula, velocidade igual a distância dividida pelo tempo. Vamos calcular aqui para a distância de 60 metros e o tempo de 2 segundos. Tá?
Então, quando nós temos aqui esta reta que começa na origem e chega em algum certo ponto, no caso eu peguei o ponto onde marca D igual a 60 metros e tempo igual a 2 segundos, nós podemos calcular a velocidade da bolinha fazendo a divisão da distância pelo tempo. A distância foi 60 metros que ele percorreu, gastando 2 segundos. Então, vamos fazer o cálculo. 60 metros dividido por 2 segundos, igual a 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 é 30 metros por segundo. Tá? Então, como temos distância em metros e tempo em segundo, temos que velocidade é medida em metros por segundo. Vejam que a gente chegou em 30 metros por segundo, não podia ser diferente, porque lembrem aqui no exercício anterior, nós também chegamos nesse valor para a velocidade, que percorre 30 metros em 1 segundo. Aqui vocês podem ver, percorreu uma distância de 30 metros gastando 1 segundo. Então a velocidade é 30 metros por segundo. E o cálculo que eu fiz ali com vocês, eu usei a distância de 60 metros, da bolinha do 0 até o 60, gastando 2 segundos. Se a gente fizer a razão de 60 dividido por 2 ou de 30 dividido por 1, nós vamos ter o mesmo valor, que é 30 metros por segundo. Tá? Então aqui nós vemos a coerência entre... deixa eu voltar aqui. Entre o gráfico que está aqui, do exercício número 4, e o nosso diagrama aqui do exercício número 3. Ambos representam o mesmo movimento, da bolinha se movendo com uma velocidade de 30 metros por segundo em movimento retilíneo uniforme. Muito bem, vamos lá. Vamos para o exercício resolvido número 5. Veja o desenho abaixo de uma esfera que se move de 10 em 10 metros em intervalos de tempos iguais. Vejam, nós estamos aqui tratando o que? De MRU. Então, vocês vejam que aqui, ó, de 10 em 10 e de intervalos de tempos iguais. Então, aqui, ó, ele está indo de 10 em 10 metros, de 20 para 30, 30 para 40, 40 para 50 e 50 para 60. Vejam que ele está andando de 10 em 10 metros, tá? Em intervalos de tempos iguais. O que significa isso? Que de 20 para 30 ele gastou um tempo X. De 30 para 40 gastou X também. Depois mais X, mais X. A gente ainda, por enquanto, ainda não sabemos quanto vale esse X. Mas nós sabemos que de 20 até 60 ele gastou 8 segundos. Tá? Então a pergunta A. Qual é a distância que ele percorreu em 8 segundos? Vejam, gente, que a pergunta é a seguinte, em 8 segundos. Então não seria diferente do que está aqui. Em 8 segundos ele percorreu do 20 até o 60. Então, na verdade, ele não percorreu 60 metros, ele percorreu 60 menos 20. Por quê? Porque a gente está começando a marcar o tempo quando ele está no marco de 20 metros. Então, nós temos que fazer o quê? Que a distância percorrida é 60 metros menos 20 metros, que dá 40 metros. Então, a gente descobriu que em 8 segundos ele percorreu 10, 20, 30, 40 metros, conforme está aqui na resolução do item A. Qual é a velocidade da esfera? Bem, vamos nos valer, como a gente sabe que ele vai de 10 em 10 metros em intervalos de tempo iguais, a gente sabe que estamos tratando do movimento retilíneo uniforme.
Então, vale a nossa fórmula aqui, que é a velocidade igual a distância dividida pelo tempo. Então, qual é a pergunta? A velocidade. Então, nós temos que saber qual é a distância e o tempo. Então, ele percorreu 10, 20, 30, 40 metros, D igual a 40, num tempo de 8 segundos, conforme está aqui no nosso diagrama. Então, nós fazemos a divisão entre 40 metros dividido por 8 segundos. 40 dividido por 8 é 5. 5 o quê? Metros por segundo. Então, nós descobrimos que a velocidade dele é 5 metros por segundo. Certo, gente? Bem, e olha só que interessante. Este gráfico é o gráfico equivalente ao nosso diagrama aqui, né? Então, aqui, o que mostra? Que mostra o seguinte, que ele começa, o cronômetro é disparado quando ele está no marco de 20 metros e o cronômetro é parado após 8 segundos quando ele está no marco de 60 metros. Vejam, gente, que a distância aqui vai de 20 até aqui, nesse ponto é 60. Então ele percorre aqui 40 metros, conforme a gente calculou aqui no item A, que a distância percorrida é de 40 metros e que a gente pode facilmente verificar aqui na nossa foto estroboscópica. 20 mais 10, 30. Aqui 10, 20, 30, 40 metros. Tá? Bem, outra coisa importante, como a gente sabe que esse gráfico se trata de um movimento com velocidade constante? Lembrem, gente, que eu falei lá na aula anterior, foi na segunda aula, se não me engano, que quando nós temos um gráfico de distância versus o tempo, e este gráfico é uma reta, estamos tratando de um gráfico que mostra um corpo com uma velocidade constante. Consequentemente, ele está em MRU. Então, bom, o gráfico que eu mostrei para vocês na segunda aula foi uma reta que passava pela origem, tá? Seria um caso mais simples, tá? Mas num caso mais geral, a reta não necessariamente passa pela origem, que é, no caso, por exemplo, esta reta aqui, que ele começa no marco de 20 metros. Então, no tempo zero, ele está no marco de 20 metros, certo? Então, agora, para nós calcularmos a distância que ele percorreu, a gente não faz simplesmente 60 dividido por 8. Não dá certo, porque a distância percorrida não foi 60 metros em 8 segundos, foi apenas 40. Certo? Aqui a gente verifica isso também. Ele percorreu 40 metros em 8 segundos, não 60. 60 se ele tivesse partido da origem, mas ele não partiu, ele partiu do marco de 20 metros. Muito bem. Certo, gente? Tudo ok aí? Bem, então em 8 segundos a gente vê que ele percorreu 40 metros, né? Bom, então vamos nos divertir agora mais e vamos resolver o item C. Veja que no gráfico, quando o corpo passou de 20 metros para 30 metros, o cronômetro marcou um intervalo de tempo de 2 segundos. Vamos verificar isso aqui, gente. Passou aqui de 20 metros para 30 metros. O que aconteceu com o tempo? Aqui vejam, de 20 para 30. O tempo passou de 0 para 2. Então, vocês tracem uma reta horizontal do 20 até o 2, até esse tracejado aqui. Vocês vejam que de 20 metros para 30 metros passou-se
2 segundos. Então, o que está sendo dito aqui está de acordo com o gráfico. Então, de 20 para 30 metros, o cronômetro marcou 2 segundos. Usando o valor calculado para a velocidade, mostre que de 0 a 2 segundos o corpo se deslocou 10 metros. Tá? Então vamos usar a nossa fórmula aqui, tá, gente? Então vamos ver o que a velocidade foi calculada aqui como de 5 metros por segundo. Muito bem. Este diagrama aqui embaixo ele é a mesma coisa que este gráfico aqui. Então, nós sabemos que a velocidade é constante, porque o nosso gráfico é da distância versus o tempo é uma reta. Então, ele está com velocidade constante em MRU. A velocidade é constante, vale 5 metros por segundo. O tempo, ele pergunta aqui de 0 até 2 segundos. Então, o tempo vale um intervalo de 2 segundos. Então, o tempo vale 2. Ele quer saber qual foi o deslocamento nesses 2 primeiros segundos. Tá? Então, vamos usar a fórmula da velocidade igual a distância dividida pelo tempo. Vamos jogar esses valores para dentro da fórmula. O V vale 5, bota aqui. O T vale 2, bota aqui. Então, 5 igual a D dividido por 2. O 2 divide, passa multiplicando. D igual a 5 vezes 2. D igual a 10 metros. Bom, e agora? O que significa isso? D igual a 10 metros. Significa o quê? Que se a gente traçar uma reta horizontal do 20, do ponto vermelho que marca 20 até o tracejado aqui que vale 2 segundos, a gente vê que em 2 segundos agora a gente faz a gente sobe daqui até o ponto vermelho, o segundo ponto vermelho. Nós vemos que o que houve aqui? Em 2 segundos ele percorreu 10 metros. Tá? Então esse D que nós calculamos que é 10 metros, o que significa 10 metros aqui no nosso gráfico? Significa que em 2 segundos ele andou do marco 20 metros para o marco de 30 metros. Então é isso. Esse é o significado do nosso valor que nós jogamos dentro da fórmula. Nós calculamos, botamos os valores e chegamos que D vale 10. Então, para a gente entender o que significa, a gente observa o gráfico e vê que ele, em 2 segundos, ele percorreu uma distância de 10 metros, do 20 até o 30. Tá? Então, aqui, né, usando o valor calculado para a velocidade, mostra que de 0 até 2 segundos o corpo se deslocou 10 metros. Foi justamente isso, né? Então ele passou do 20 para 30, ele se deslocou 10 metros. Está tudo de acordo aqui, não é? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E outra coisa, então vocês podem pensar aqui, ó, de 20 para 30 ele se deslocou 10 metros. Então ele gastou aqui 2 segundos. Do 20 para 30, 2 segundos. Agora do 30 para 40, quantos segundos ele gastou? 2 também. Então 2, 4, 6, 8. De 2 em 2 segundos. Então veja que a coerência entre a nossa foto estroboscópica e o nosso gráfico e a nossa fórmula. Tá tudo certinho. Né, gente? Tudo de acordo, tudo concordando. Então não são 3 formas diferentes da gente ver o mesmo fenômeno físico, que é um corpo se movendo em MRU com uma velocidade constante, né? Bem, vamos agora para o exercício resolvido número 6. Que agora eu estou fazendo uma comparação entre 2 corpos. O corpo 1, que é representado por esse gráfico aqui abaixo,
do deslocamento versus o tempo. O corpo 2 também tem um gráfico do deslocamento versus o tempo. O gráfico é uma reta, o outro gráfico é uma reta também. Então vemos que ambos os gráficos estão se tratando do movimento retilíneo uniforme. Tá? Qual é a pergunta? Diga qual representa um corpo com maior velocidade que o outro. Bem, então a gente tem que ler, interpretar esses dois gráficos e concluir quem tem maior velocidade, tá? Então, bom, o que a gente pode fazer? Nós vamos ver o seguinte, vamos fazer uma comparação. Olha, o corpo número 1, ele percorreu 20 metros num tempo de 4 segundos. O corpo número 2 percorreu 40 metros nos mesmos 4 segundos. Ora, se um corpo, ambos gastaram o mesmo tempo de 4 segundos e um percorreu 20 metros e o outro percorreu 40, quem percorreu uma distância maior terá tido uma velocidade maior, certo? Então, é isso que nós vamos ver aqui nos cálculos. Nós vamos ver o quê? Que andados 4 segundos, o corpo 2 percorreu o dobro da distância do corpo 1. Logo, a velocidade do corpo 2 é o dobro da velocidade do corpo 1. Vamos usar a fórmula e vamos verificar isto. Então, nós usamos aqui que vamos fazer para o cálculo para o corpo 1, que ele se deslocou 20 metros em 4 segundos. Então, velocidade igual a distância dividida pelo tempo, 20 metros dividido por 4 segundos, dá 5 metros por segundo. Então, o corpo 1 tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E o corpo número 2, gente, ele andou o dobro. Em vez de andar 20, ele andou 40. Ele andou 2 vezes mais. Tá? Então ele andou 40 metros nos mesmos 4 segundos. Então a velocidade dele é de 40 dividido por 4 é velocidade 10 metros por segundo. Vejam, 10 é o dobro de 5. Aqui concorda com o que eu falei antes, que se a gente analisar pela proporção e analisar pela fórmula, nós vemos que o corpo número 2 tem o dobro da velocidade do corpo número 1. Então, diga qual representa um corpo com maior velocidade que o outro. É o corpo número 2, certo? Então, aqui a gente pode verificar isso, não é? Fazendo a comparação entre o corpo 1 e o corpo 2, vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte, ambos se movem para a direita, certo? Tá? Então, o corpo número 1 ele vai do 0 até o 20 em 4 segundos, e o corpo 2 vai do 0 ao 40 em 4 segundos. Vejam se a gente comparar, esse aqui andou 10, 20 metros em 4 segundos, esse aqui andou 10, 20, 30, 40 metros nos mesmos 4 segundos. Então, aqui pelo desenho vocês podem comparar e ver que aqui o corpo 2 andou o dobro da distância. Consequentemente, ele tem o dobro da velocidade. Então, esse diagrama aqui, ele representa para o corpo 2 e o corpo 1 a mesma coisa que a fórmula calculada aqui e que o gráfico mostrado aqui no início do exercício, certo? Então, muito bem, nós temos isso aqui. E agora, só para nós finalizarmos este exemplo com chave de ouro, nós vamos fazer uma foto estroboscópica, ou seja,
Nós vamos agora, em vez de fazer a foto em distâncias iguais de 10 em 10 metros, ó, 10 em 10 metros, 10, 20, 30, 40, nós vamos fazer em intervalos de tempos iguais, aqui de 1 em 1 segundo. Vamos ver o corpo 1 andando de 1 em 1 segundo. 1, 2, 3, 4 segundos. E o corpo 2 andando de 1, 2, 3, 4 segundos. Ambos andam de 1 em 1 segundo. Vejam aqui, gente, que essa foto estroboscópica, ela também está em coerência com esta aqui, com a fórmula e com o gráfico. Então, o que a gente observa aqui, gente? Que aqui, passado 1 segundo, ele andou 5 metros. Mais 1 segundo, mais 5 metros, mais 1, mais 5, mais 1 segundo, mais 5 metros. Aqui, como a velocidade dele é o dobro, passado 1 segundo, ele andou 10 metros. Vejam que o espaço entre essas duas bolinhas é o dobro do espaço entre essas duas bolinhas. Olha, ele anda o dobro, ele anda uma mais uma, ele anda esse espaço aqui de 10 metros. Entende? A cada 1 segundo ele anda 10, o outro apenas 5, apenas a metade. Né? Vocês podem confirmar aqui, ó, ele anda 5, 10 metros. Essa distância aqui, ó, do 0 até o 2, vale 10 metros. E aqui também 10 metros. Entende? Só que aqui ele gastou 1 segundo, aqui ele teve que gastar 2 segundos para percorrer os mesmos 10 metros. Certo, gente? Então, aqui nós temos a comparação, não é? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fique então com a nossa quarta e última videoaula sobre MRU. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau.